Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like monstruoso para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. E se tu tá bolado com qualquer coisa aí, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, temos alguns assuntos importantes para poder destrinchar aqui nesse vídeo. Bom, primeiro tópico rapidamente. O Ribamar não entrou em campo na partida contra o Santos. O jogador vem perdendo espaço e parece que foi, deadline, linha final. O Ribamar é um dos 10 atletas que ficam sem contratos com o Vasco, junto com o Martim Benítez. Já a partir do dia 31, só tem mais uma partida sobre o contrato, que é o jogo do Atlético Paranaense. E a polêmica do Ribamar foi a seguinte: o jogo terminou em São Januário, Vasco 1 a 0, e os atletas que não entram em campo ficam no banco de reservas, sempre após todos os jogos fazem um trabalho designado pela comissão técnica. E o Ribamar não quis participar desse trabalho. Segundo o staff do Ribamar, o jogador teria se sentido mal no banco de reservas e não se sentiu bem para poder fazer esta atividade. Por outro lado, eu jogo uma pergunta e boto uma pimentinha para vocês aí. Será que se o Ricardo Sapinto tivesse solicitado a entrada do Ribamar no jogo, ele não teria entrado, teria pedido para não jogar, já que estaria passando mal? Se está se sentindo mal no banco de reservas, por que permaneceu ali? Então é alguma situação esquisita. Causou muita estranheza essa situação, porque as pessoas que conhecem o Ribamar dizem que ele é um cara bom de grupo, querido pelos jogadores e pelos funcionários. Não é do perfil do Ribamar fazer isso. Essas informações que eu trouxe para vocês foi dos companheiros do Globoesporte.com. Segundo a apuração do GE, há sim a possibilidade do Ribamar não jogar mais com o Vasco sob o comando de Ricardo Sapinto. Lembrando, como eu disse, o contrato dele acaba no dia 31. Quero te ouvir a respeito dessa situação do Ribamar. Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre a situação de diretor de futebol. Hoje quem ocupa essa vaga no Vasco é o Mário André Mazzucchi. Temos aí um novo presidente eleito. E aí o que acontece? O nome mais especulado da vez é Rodrigo Caetano para ser o diretor de futebol da gestão Jorge Salgado. O nome do Raí também foi levantado, mas é um nome que tem menos força. Segundo a apuração dos companheiros da ESPN, o que acontece? O Raí vai ficar com seu contrato prorrogado no São Paulo até fevereiro, e aí tem esse interesse deles por parte do Rodrigo Caetano para levar ele para lá. O Rodrigo Caetano não fica no Internacional, teve eleição no Inter e a nova gestão não quer contar com os serviços do Gaúcho. E aí o que acontece? O Vasco tem esse interesse, o próprio Jorge Salgado, que eu vou falar daqui a pouco, confirmou que tem interesse sim, conversou com ele. Por outro lado, tem uma informação nova. Segundo informações da ESPN, o presidente do Bahia, o Belitani, disse que também tem interesse na contratação do Rodrigo Caetano. O Serri, que é o diretor de futebol do Bahia, não deve ficar também para a próxima temporada. Então são 3 equipes aí tentando a contratação de Rodrigo Caetano: São Paulo, Vasco e Bahia. Qualquer novidade a respeito de diretor de futebol eu trago para vocês aqui no canal. Vamos seguir na nossa pauta agora e vamos falar da coletiva que o Jorge Salgado deu agora às 4h30 da tarde, lá no próprio canal oficial da Chapa Mais Vasco. Quem quiser ver a coletiva completa depois, tá lá. E eu vou pegar os principais fragmentos dessa entrevista, com mais algumas outras informações, e trago para vocês no giro de notícias à noite. Por agora, eu vou dar só umas pinceladas em alguns assuntos que eu achei interessante. Mas antes, se liga, você que acompanha o canal Futebolaço porque gosta de notícia e informação, não é verdade? E eu trago para vocês o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. A OneFootball é sensacional, galera. Vocês têm de graça na palma da sua mão notícias do futebol brasileiro e europeu. Vocês têm jogos de graça do campeonato alemão e do campeonato francês: Neymar, Di Maria, Mbappé, Marquinhos. No alemão tem Neuer, Lewandowski, Thomas Müller, todas essas feras, tudo de graça. E você pode também personalizar o aplicativo
com seu clube do coração. E toda vez que tiver uma notícia do Vascão, o aplicativo te manda aquela notificação no seu celular. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Então, venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. E o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos seguir agora falando um pouquinho da parte aí da coletiva do Salgado. A questão é a seguinte. Um ponto que ele comentou que eu achei interessante por outro aspecto sobre Martim Benítez é o seguinte. Ele falou que está na linha de frente e conversou com os representantes do Martim Benítez. Agora ele quer ter uma conversa com o presidente do Martim Benítez. Segundo o Jorge Salgado, o empresário dele não vê problema de prorrogar o empréstimo dele até fevereiro. Quem é contra é o clube, é a instituição. E o Salgado, para tentar superar essa situação, vai conversar com o presidente do Independente. E aí entra um pouco naquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior. Tem muito blefe por parte do Independente. Mediante toda essa situação, o Salgado já está dizendo que não deve comprar o jogador por agora e vai querer tentar uma prorrogação de empréstimo. Se tivesse uma proposta, preto no branco, aceita ou não aceita, de algum dos clubes que o Jorge Damiani falou, já teria vendido o atleta, é a minha opinião. E aí o seguinte, o Salgado defendeu que não vai fazer uma compra do Benítez nesse momento, porque segundo ele seria uma questão temerária, porque não se sabe se o Vasco vai permanecer na primeira divisão para a próxima temporada, e se Deus o livre isso acontecer, a receita do Vasco cai muito, e eles ainda estão tomando pé de como está a situação financeira do clube. Então esse período de janeiro a fevereiro seria interessante para saber como o Vasco terminaria no campeonato. Lembrando que se o Vasco não for rebaixado, a cada posição que o time ganha tem premiações altas no Campeonato Brasileiro. Então tem todas essas situações. Lembra da dívida do ato trabalhista, que tem que chegar e pagar numa pancada 8 milhões, 4 meses que o Vasco não pagou o ato trabalhista, tentando até recorrer para os primeiros dias de janeiro agora. Tem 2 meses de salário que acabou de vencer no domingo. Então tem muitas situações complicadas. O próprio Salgado disse que conversou com o Alexandre Campelo, que tinha ido a Portugal viajar para tentar a antecipação da venda do Natan, mas não conseguiu. A expectativa era conseguir antecipar a venda do Natan para pagar o salário dos jogadores, já que o dos funcionários foi pago semana passada. Os jogadores completaram 2 meses de salário atrasado e os funcionários têm um, lembrando que os dois já têm 13º atrasado. Então é um pouco complicado. E para finalizar minha participação nesse vídeo aqui, um fato curioso. Eu não me lembro, vamos lá, desde que eu me entendo por gente, eu lembro de quando o Dinamite assumiu e o Eurico Miranda saiu, depois o Roberto Dinamite foi reeleito, depois o Roberto Dinamite sai, volta o Eurico sai, vem o Campelo, e agora o Campelo tá saindo para vir o Salgado. Eu nunca vi na minha vida o seu primeiro pronunciamento do novo presidente, ele marcar uma coletiva, e o atual presidente ir participar da coletiva. O Campelo participou de um pedaço da coletiva do Jorge Salgado, desejou ele boa sorte, e eu vou deixar vocês aí, o Campelo fazendo um pronunciamento na live aí do Jorge Salgado. Confere aí. Vou passar a palavra para o Alexandre, que ele está de saída aqui. Bom, boa tarde a todos. Basicamente, queria dar boas-vindas ao presidente eleito Jorge Salgado, ao primeiro vice-presidente Osório, segundo vice-presidente Duque Estrada. Nós sempre estivemos à disposição para fazer a transição. Agora, com a definição na Justiça de que a chapa do Jorge Salgado foi eleita, então a gente pode retomar esse processo de transição. E o que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para deixar claro é que a nossa gestão vai fazer tudo o que for possível, vai estar sempre à disposição do presidente Jorge Salgado, para que todas as informações sejam passadas e que então a gente possa, o clube possa seguir com a sua vida normalmente, trabalhando naquilo que é importante para o clube, sempre da melhor maneira. Então, nós vamos fazer essa transição da melhor maneira possível, como já iniciamos esse processo há alguns dias. Já no último jogo, uma equipe aí que vai assumir o patrimônio esteve aqui no estádio, acompanhando os trabalhos, trocando informações, assim como o jurídico e outros departamentos. E dizer que isso não vai terminar no dia da posse, que isso pode perdurar pelo tempo que for necessário e sempre que for do interesse da gestão do Jorge Salgado. Então,
Então, isso é o que eu gostaria de deixar claro aqui, dar as boas-vindas aos senhores e que a gente consiga fazer o melhor para o clube. Muito obrigado. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Mais tarde eu dou uma repercutida em trechos principais da live aí do Jorge Salgado e também as próximas informações que tiver do nosso clube eu trago para vocês. Se é a sua vez aqui no canal, dê essa moral, se inscreve. Quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão. E deixa teu like se gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o seu dislike também, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, e a qualquer momento chega em volta. Vasco, tamo junto.